Olá, pessoal, tudo bem? Nossos cumprimentos aqui, como diria o grande Onildo Almeida. Nós estamos mais uma vez, agora para valer, com Viviane Pitinelli e Gabriel Lacerda, e nós vamos conversar um pouquinho sobre as consequências do aborto. Então, um momento de muito aprendizado desse segundo festival Provida. Então, vamos começar. Viviane, Gabriel, tudo bem com vocês? Oi, Amanda, tudo bem? Prazer, viu? Estar com você, com o Gabriel aqui, para a gente tratar desse tema que precisa ser falado, né? É falar de Brasil, é falar de futuro do Brasil, é falar de valorização e dignidade da pessoa humana. Não tem coisa melhor, né? Então é um prazer. Prazer. Olá, Amanda. Olá, professora Viviane, tudo bem? Obrigado pelo convite. Então, a gente vai tratar de um assunto muito importante, né? Que é uma abordagem hoje muito necessária, como o professor Marlon disse na palestra dele, sobre essas falácias, que muitas vezes não é dita. E a consequência, muitas vezes, não é falada. Então, é uma falácia que existe, sim, consequências do aborto. Nenhum aborto ele é seguro. Isso é uma grande verdade, né? Nenhum aborto ele é seguro. Então, que a gente possa explanar bem sobre isso, tanto a questão jurídica e moral, mas também a gente possa passar a grande verdade, que é isso que a gente sempre fala, né? Vamos passar a verdade, de fato, do que é o aborto. Ótimo, exatamente. E a gente sabe que há muitas consequências que implicam, né, a partir desse engodo que é expresso, transmitido, né? Então, o professor Marlon, como você muito bem citou, Gabriel, ele foi desvendando ali ponto a ponto, né, a questão de que não é vida, mas a gente sabe que a embriologia não há discussão, a vida inicia na concepção. A gente discutiu as consequências emocionais, sociais, né? E aí a gente tem hoje uma visão bem ampla aqui, porque nós temos aí o Gabriel, que está aí à frente do Movimento Provida no Distrito Federal, que acolhe, né, que trata diretamente com mulheres nessas situações, né, faz parte aí da Rede Nacional em Defesa da Vida, e Viviane Pitinelli, que além de pesquisadora na área, que trata aí, né, Viviane, de um aborto a longo prazo e numa visão, uma perspectiva que pouco se fala ainda no Brasil, e é muito importante toda essa concepção que você traz, para além daquele, digamos, não seria o senso comum, porque é muito importante, né? A gente sabe que essa conjuntura, esse pensamento, essa formação de mentalidade é importante, mas para as implicações que estão para além daquilo que muitas vezes nós conseguimos perceber, que é a questão econômica, né? A questão política, econômica, de políticas públicas, inclusive previdenciária, sobretudo, né, diríamos. Viviane, que está hoje também no Ministério, né, dos Direitos Humanos, Mulheres e Família, e vai também falar para a gente um pouquinho do que o Ministério tem feito para abraçar essas pessoas tão vulneráveis. Então, a gente vai começar com aquela pergunta clássica, certo? De por que você é pró-vida? Vamos seguir aqui a prioridade das meninas, Gabriel? Essa pergunta é simples, né, Amanda, de responder. Na verdade, eu diria por que não ser ou como não ser pró-vida, né? Uma vez que a vida é o bem primeiro e mais precioso de qualquer um de nós. Sem vida, né, a gente não experimenta nada, a gente não é nada, a gente não vivencia nada, porque a vida é o início de tudo. Então não tem como, né, estar viva hoje e não defender a vida, né? A vida, de fato, é imprescindível, e nesse tempo de pandemia, em que a gente vê, né, a nação brasileira em comoção por tantas mortes, né, que a gente tem aí assistido, nada melhor do que falar da vida, celebrar a vida e mostrar o quanto ela é preciosa desde seu primeiro momento, que é ali, né, na concepção, no ventre daquela mãe, daquele pai, né, que faz parte também desse processo. Perfeito. Já no meu
eu iniciei o projeto Provida, né? Já uma visão mais quando eu entrei na igreja, eu senti essa dificuldade. Eu via pouca gente trabalhando, né? Como aquele velho ditado, aquela até bíblico, né? A messe é grande, os operários são poucos. E a questão Provida é isso mesmo. Quando eu entrei, eu falei, nossa senhora, só tem gente, né? Hoje temos ainda poucas casas, já tem em relação ao mundo, somos muitos, mas quando analisamos o contexto nacional, são poucas casas providas, né? E os projetos ainda são muito, muito pingados. E eu falei, não, vamos pegar uma causa que de verdade vale a pena, uma causa que de verdade salva vidas. E a questão Provida é isso, é você lutar pelo direito daquele que muitas vezes as pessoas acham que não tem direito, e de fato tem. É o direito à vida, à dignidade, como a professora Viviane falou. Então a gente tem que, na busca do nosso bem maior, que é a vida, né, respeitar a vida, a gente analisar, poxa, por que a gente não cuida dessa pessoa, desse serzinho aqui tão frágil, que não é respeitado. Então, a questão Provida entrou-se na minha vida, e desde 2019, mais ou menos, eu abracei a causa com o professor Marlon, com os projetos dele, e estamos aí caminhando junto. Que maravilha, né? E é dela, né? Se nós não temos vida, o nosso direito de vida não é garantido, nenhum outro, né? Nós usufruiremos. Bem, sim, a gente tem, como nós já falávamos, algumas consequências, né, oriundas aí desse âmbito, dessas falácias, dessas mentiras que são divulgadas. Viviane, você esteve em 2018 numa audiência pública lá no STF, na época a ministra Rosa Weber, enfim, esse inglês sempre me consome. A ministra, ela solicitou, né, ela deu procedimento a algumas solicitações que foram direcionadas ao Supremo e decidiu ouvir a população a respeito do que pensavam sobre a temática. E diversos grupos foram lá, inclusive encheram a casa para falar favoráveis ao aborto. Você esteve lá e discursou contrária ao aborto. Viviane, quais as consequências jurídicas que nós podemos apontar para caso nós adotássemos uma legalização indiscriminada do aborto? Amanda, essa experiência foi privilegiada, digamos assim, né, para mim. Era um ambiente ali de audiência, né, em que nós tínhamos um grupo, né, de profissionais, acadêmicos, pesquisadores, enfim, que mostram claramente as consequências do aborto, e um outro grupo que também, né, em nome da ciência, né, entre aspas, defende, né, a legalização e não compreende, ou pelo menos não aceita que isso teria algum tipo de consequência. Bem, o que acontece? Quando você leva um tema como esse, que impacta toda a sociedade, e não impacta apenas a sociedade em termos de indivíduos que a formam, né, porque é algo que vai afetar aquela mulher, especificamente, que aborta de forma provocada, né, intencional, mas também a sociedade como um todo. E em que sentido? A médio e longo prazo, uma vez que você tem um impacto na saúde pública, você tem um impacto nas relações de trabalho, você tem um impacto, né, em termos de aposentadoria por meio da Previdência Social, e esse tipo de assunto, ele migra, né, da casa onde ele deveria acontecer, que é a casa legislativa, para o âmbito judicial, digamos assim. Nós temos aí o que você, né, trouxe na sua pergunta, consequências graves, né, para a sociedade como um todo. O judiciário, ele precisa estar, né, atuando, e aí, no caso específico do Supremo Tribunal, em defesa
dos princípios constitucionais. E a Constituição é muito clara, né, em dizer que a vida, né, é o direito primeiro e dentre os fundamentais, que, né, dele decorre todos os demais, e também, né, ao defender esse direito à vida desde a concepção, certo? Então, qualquer discussão sobre aborto, legalizado ou não, criminalizado ou descriminalizado, ela deve acontecer na Casa Legislativa, que é quem, de fato, até mesmo pela nossa Carta Magna, tem, né, essa prerrogativa e essa missão de discutir esse tipo de assunto que impacta toda a sociedade. Então, quando a gente leva um assunto como esse, altamente complexo e que traz consequência para Brasil, a nível de Brasil, em que pese se tratar de uma questão de foro íntimo, pessoal, você distorce o sistema como um todo e pode realmente trazer aí efeitos muito negativos para a sociedade. Graças a Deus, ainda bem que a gente ainda não tem nenhum tipo de decisão negativa e contrária ao que a sociedade brasileira pensa em termos de valorização da vida. E isso é mostrado por todas as pesquisas aí nos últimos anos e décadas. A sociedade brasileira é pró-vida, certo? Ela não admite um aborto legalizado, ela não admite o assassinato de crianças, né, de bebês, de filhos e filhas no ventre materno. E por isso, esse tipo de discussão não deve ocorrer, né, no âmbito de uma corte judicial, mas sim no âmbito da Casa Legislativa, onde realmente nós temos representantes da sociedade brasileira que têm a legitimidade de fazer esse tipo de discussão e tomar as decisões enquanto representante do povo, na Câmara, enquanto representante dos estados no Senado. Ótimo. É verdade, é uma lástima, né? A gente tem vivido no Brasil algumas discussões aí, né, de competência de poderes. Gabriel, a gente sabe que, além das consequências jurídicas, essa instabilidade, essas discussões políticas, há também as discussões públicas que saíram, né, dos redutos acadêmicos, por exemplo, aquele artigo, eu não recordo o país, se foi a Austrália, né, de um possível aborto pós-parto, né, que duraria ali até o 5º ano de vida de uma criança. Enfim, não seria, na verdade, não é um aborto, isso é um infanticídio. Né? Mas, enfim, paulatinamente, essa agenda tem avançado e tem, até um certo ponto, transformado a mentalidade das pessoas. Por exemplo, como Viviane muito bem colocou, a população brasileira é pró-vida, em grande maioria isso não se discute. Mas as políticas, paulatinamente, foram avançando, né? Como o professor Marlon disse, eles não chegam imediatamente dizendo o que eles anseiam, o que eles querem, o objetivo final, mas eles vão esmiuçando pouco a pouco. Então, hoje é por causa do fruto de um estupro, porque há um risco de vida para a mãe. A gente sabe muito bem que o caso de morte materna, mesmo entre crianças, né, 10 a 14 anos, é menos de 1% dos casos no Brasil. Enfim, quais são as consequências de todo esse discurso? Isso implicaria aí numa mudança de mentalidade, né, do brasileiro? Inclusive, os Somos Pró-Vida, aquele grupo de jovens, Salvamos Vida, eles publicaram um vídeo, né, onde as pessoas diziam: eu sou a favor em caso de estupro, não, eu sou contra o aborto, mas se for risco para a mãe, se for em caso de estupro. E aí, quando eles viram o vídeo de um aborto acontecendo, todos eles diziam: não, assim eu sou contra, independente. Né? O que é que falta? Quais são esses impactos social, aquele impacto de mentalidade, e como devemos agir para manter essa mentalidade em defesa da vida? Pois bem, nesse caso, questão da mentalidade, o que acontece? A professora Ana Derosa, esposa do professor Marlon, ela trata muito bem disso numa live dela e expõe com outros professores, doutor Felipe, entre outros.
e coloca sobre a cultura da morte. Tirando ou não, o nosso século, a gente tem a cultura da morte prevalecendo ainda. Os anticoncepcionais e demais, o DIU, entre outros. A gente não tem o respeito à vida. Porque as políticas públicas anteriores ao atual governo, até onde diz, né, foram totalmente distorcidas, né? Não teve a valorização da vida desde a concepção. É o primeiro problema que a gente vê aí. Quando a gente analisa de forma um pouco até mais profundamente, tem um artigo do professor Marlon de Rosa que ele compara qual a diferença de você assassinar, vamos até usar o termo mais correto, não é só o aborto, mas o assassinato mesmo, né? Aí as outras, essa mídia usa lá direito de escolha e tudo mais, mas é um assassinato, de fato. Né? O professor Marlon comparou, é uma criança assassinada com 9 meses e com 1 ano já de nascimento. Não tem diferença alguma, porque quando a gente fala de assassinato, a gente está assassinando a mesma pessoa, né? A vida humana. Então, o primeiro ponto que a gente tem que colocar, né? Essa cultura da morte está em nosso meio e como a gente pode, de fato, erradicar isso. E aí está um trabalho da professora Viviane, do professor Marlon. Primeiro, uma questão mesmo cultural, né? A gente pegar esses pontos e falar a verdade. Existem consequências do aborto? Sim, existem consequências morais, físicas, médico-físicas e psicológicas, vamos dizer assim, esses 3 pontos bem simples. Então, essas verdades que são muitas vezes escondidas por debaixo do tapete dos movimentos pró-aborto. Então, isso que nós, como pró-vida e também como população de forma geral, né? O Brasil ele tem essa característica de ser pró-vida. Até a doutora Viviane citou um pouco que o Brasil é pró-vida. Né? Isso, a última pesquisa, se não me engano, deu 79%, né, da população brasileira é pró-vida. Então, que a gente, a tendência, pelo que a gente vê, é ainda aumentar mais. Né? Diante daquele vídeo do Salvamos Vidas, né, é um grupo jovem que está tendo aí, na verdade já existe há bastante tempo, só que eles soltaram um vídeo tem acho que umas 4 semanas, mostrando a realidade do aborto. E as pessoas, elas mudam de concepção, mudam aquela filosofia, entre aspas, delas de pensamento, quando elas veem a realidade do aborto. O aborto não é somente tirar aí uma coisinha, não, é tirar uma vida. Né? No caso do vídeo, aquele lá detalhando, ali foi um aborto com indução, né? Mostra lá a criança totalmente dilacerada. Então é uma vida que se perde. E as pessoas, ao verem essa realidade, a realidade da morte desse feto, verdadeiramente elas entendem, poxa, eu vou matar uma vida. Né? Então, hoje o que a gente tem que basicamente fazer? Falar a verdade. E aí esse é o ponto principal. Como? Aí sim vai ser as políticas públicas, né? Não só do governo, mas todo o movimento pró-vida deve fazer. Tem uma parte do ativismo pró-vida, que vai estar na rua fazendo ali toda essa campanha, toda essa questão de defesa da vida. Vai ter o professor Marlon, a doutora Viviane escrevendo seus livros, seus e-books, né? E vai ter do outro lado pessoas criando, como a gente fomentou desde 2019, a gente fomentou grupos de WhatsApp e Instagram em defesa da vida. Já que, não eu, mas várias pessoas, criamos mais de 40 perfis e que abrigam mais de 100 mil pessoas. Então, assim, olha que trabalho belo. Então, assim, que a gente possa olhar para esse trabalho e ver que está tendo uma mudança. E pelo que eu vi, pelo menos assim, no que eu partilho, né? O meu grupo, basicamente, são jovens, menos de 30 anos, né? Então, são pessoas que, olha, vão olhar daqui para frente e vão falar, poxa, vou mudar esse histórico. Dar para a vida em vez da morte. Bom? Ótimo, Gabriel, verdade. E aí também está o segundo Festival Pro Vida, que também teve ali seu momento em 2018, Viviane, em meio ali àquela discussão. E aí acho que é isso mesmo, Gabriel, né? Várias vozes em todo o Brasil se erguendo e dizendo nós somos Pro-Vida e que os nossos representantes respeitem, né, a percepção, a vontade, né? Percepção não, a vontade da maioria dos brasileiros. Gabriel, você me fez lembrar há um tempo eu ouvi acho que foi o depoimento, não sei se era de um pastor evangélico, enfim, foi um homem falando que a mulher tinha chegado em casa estarrecida porque uma mãe tinha esquecido seu filho pequeno, né, menos de 1 ano, dentro do carro e essa criança chegou a falecer. E ela estava chocada, chorando, triste. Aí ele fez
realmente é lastimável. Eu só não entendo por que a população se indigna tanto com uma mãe que esqueceu seu filho dentro de um carro e ele veio a óbito, e não tem a mesma indignação por uma mãe que ainda no ventre matou o seu filho. Então, assim, as divergências que há aí quando a gente trata de morte, né? De perda, acho que ambas são cruelmente, né? Ambas são Amanda, totalmente cruéis. Amanda, só complementar aqui que eu esqueci de falar, o professor Marlon, eu acho que ele deve ter tratado na live, eu não vi a live dele toda, mas ele deve ter tratado, é bom que isso fique muito bem entendido. Gente, muitos providas querem mudar tudo de uma vez, né? Existe um termo que o professor trata tanto no curso dele como no próprio livro, chamado ladeira escorregadia. Qual que é essa ideia? O grupo pro aborto e as políticas públicas voltadas no grupo pro aborto são devagarzinho. Vai entrando ali, ó, de pouquinho em pouquinho. Teve ali a questão do Código Penal, que é o estupro, só 2 casos no Código Penal. Uma coisa foi trazida pelo STF, que é um outro ponto, né? Que é o estupro e o risco de vida da mulher. Depois a gente viu, veio a anencefalia, quase, veio o Zika vírus, né? E hoje a gente está tratando da DPF 442. Então, essa ladeira escorregadia, nós, Provida, também devemos fazer. Não é tudo de uma vez, porque não vamos conseguir. E é de pouco em pouco. Vamos ali combatendo ali essas pautas que são latentes, como, por exemplo, a DPF 442, que pode ser aprovada pela configuração do STF, mas também, devagarzinho, vamos batendo. Por exemplo, eu não sei aí como está a situação, mas aqui em Brasília, eu nasci aqui. E aqui teve uma questão, a difusão do DIU. É uma questão própria. O DIU aqui é difundido como algo normal. Então, 90% das pessoas, mulheres que eu vejo, assim, eu pergunto, não, o que você... Eu uso o DIU. Há muito tempo eu estou com o DIU. Então as pessoas usam como se fosse algo normal. E quando você estuda o livro do professor Marlon, da professora Ana e do Dr. Luan, né, ele explica de fato que o DIU ele tem um aspecto abortivo também. E isso tem que ser falado, né? Além dessas outras consequências. Né? Então, assim, a gente está não sou mulher, mas eu posso falar um pouco, a gente está deixando, as mulheres estão deixando de viver a sua feminilidade em busca de um prazer. Olha que egoísmo. Egoísmo não da mulher, mas também do homem, que faz a mulher, muitas vezes, usar esse tipo de método contraceptivo. Então, assim, que a gente possa olhar nossa vida, na nossa essência, tá? Então, só lembrar essa questão aqui da ladeira escorregadia, que a gente também deve fazer ela de forma inversa, né? Defendendo a vida. Desde ali da questão, como foi o Zika vírus, foi bem defendida, a gente está lutando contra o DPF 442 e vamos devagarzinho ali, trabalhando até que todo método contraceptivo abortivo seja retirado do nosso meio. Gabriel e Amanda, se me permite, Claro. eu vou dar para vocês aí o caminho do sucesso. Dificílimo, mas é a solução. Nós precisamos que a igreja, e aqui eu estou falando a igreja cristã, tá? Independente aí de denominação, né? Enfim, de diferenças doutrinárias, nós precisamos que a igreja entenda que todo assunto é assunto para ser discutido dentro da igreja e pela igreja. Nós precisamos deixar de lado, né, assim, abandonar essa perspectiva de que assuntos como esse, aborto, são assuntos para fora, que não têm a ver com a igreja, que devem ser discutidos em outro campo, que não seja a igreja. E por que isso? Porque nós estamos perdendo as nossas crianças, adolescentes, jovens e até mesmo adultos para essas outras doutrinas que estão presentes em sala de aula, que estão presentes na universidade, que estão presentes na mídia, em outras esferas, e que têm trazido, né, de forma proposital, inverdades, falácias, narrativas, né, que todo mundo engole porque não tem acesso à informação adequada. E não tem acesso à informação adequada
Por quê? Isso é a minha visão, tá, queridos? Porque a igreja deixou de fazer o seu papel, deixou de ensinar integralmente, escolheu alguns temas e focou nesses temas e parou de falar do que de fato a sociedade exige de nós enquanto posicionamento. E aí os nossos posicionamentos, eles são formados do lado de fora e não do lado de dentro. Né? Eu falo porque antes de estar, né, no STF, eu participei de audiências no Congresso Nacional. E me lembro muito bem que tivemos uma experiência em Belo Horizonte, de onde eu sou, de coletar assinaturas para contrapor uma proposta cidadã de legalização do aborto no âmbito do Senado Federal, que entrou para discussão porque conseguiu 30 mil assinaturas e a gente em Belo Horizonte coletou 40 mil para mostrar que só ali, naquele bairro de Belo Horizonte, a gente tinha mais assinaturas. Mas vejam, nessa coleta, ao abordar cristãos, a gente tinha pessoas de dentro da igreja que falavam, não, mas eu sou favorável ao aborto. Eu, dependendo aí, começa o relativismo, que a gente já falou aqui, né? Dependendo aí, tem que abortar mesmo. A situação econômica, então, da mulher, importantíssima a ser levada em consideração. Nós vamos trazer mais uma criança para ser pobre, miserável, passar fome, enfim. Você ouve de tudo, mas por que isso? Porque aquela pessoa em que pese, né, ser ensinada e ter ali dentro, né, essa proximidade, essa relação com Deus, a mente dela não está sendo formada pela palavra de Deus, mas está sendo formada por doutrinas humanistas, mundanas, porque a igreja, ela tem abandonado certos temas e geralmente fala assim, não, porque fé e política não se misturam, não. A gente tem que deixar de lado isso aí e a gente tem que viver plenamente a fé e deixar o mundo aí para o mundo. E não é isso, né, que o próprio Jesus, né, veio nos ensinar, né, ele veio justamente desconstruir. Os direitos humanos, eles nascem com Jesus, né, direito da mulher nasce com Jesus, o direito da criança e adolescente nasce com Jesus, né, então é o contrário, é a gente influenciando o mundo e não o mundo nos influenciando. É verdade, essa questão, Viviane, eu sou da igreja, eu sou bem participativo aqui na igreja em Brasília, eu posso ter até falar com bem pontualidade. Quando eu tentei essa pauta na igreja, claro que o padre conhecia, falou, a gente luta contra e tal, mas pontos sensíveis o padre não sabia. E é isso que eu falo, poxa, mas a gente que é os padres, eu não, a gente que é do clero tem que saber dessa informação, né? E até foi antes da pandemia, por isso que eu não tive como avançar com o projeto. A gente tinha um projeto aqui, eu com esse padre, a gente pegar e montar um curso de formação Provida em todas as paróquias, onde a gente ia levando o livro do professor Marlon, e de fato suscitar esse ponto, né? A gente ia conversar com, no caso, ainda era o Dom Sérgio da Rocha, que era o nosso arcebispo, né? O cardeal Dom Sérgio da Rocha, só que a gente não conseguiu, por quê? Por conta da pandemia. Mas é uma questão fundamental, porque a gente não vê. Eu sou de várias paróquias. Então, eu vou na paróquia aqui do Lago Sul, eu não vejo o padre comentar sobre o aborto, eu vou porque muitas vezes lhe falta aquele embasamento, lhe falta aquela questão. A gente, claro que a igreja tem todos os documentos, Paulo VI, Papa Paulo VI e tudo mais, já tem documentos que fomentam a nossa fé, né? Falam sobre contra o aborto, né? Inclusive a excomunhão já existe na igreja católica, para quem promove o aborto, promove para quem pratica, são dois padres existentes. Então, a gente já tem, só que falta aquela base ainda, e é isso que a gente mostra. Por exemplo, por que o DIU é abortivo? Por que quando você defende uma criança no ventre, é muito importante para a igreja? Isso tem que ser falado de forma mais aberta, né? E eu acho que a gente é uma questão pontual que a gente tem que trabalhar muito mesmo. E a igreja, como você diz, é um pilar, deve ser um pilar nessa defesa da vida, né? Eu... 2009 foi o último ano que teve a campanha da fraternidade
voltada à questão Provida. Foi 2009, se eu não me engano aqui. Tá? Então, 2009 foi uma questão sobre o aborto. Desde então, passou 2010, 2011, 2012, 2012, teve a aprovação da DPF 54. Né? Não teve nada sobre isso na campanha da fraternidade. Passou 2013 e até hoje não tem mais nada falando sobre a questão do aborto, né? Da campanha da fraternidade. Então a gente vê que existe uma lacuna aí, deve ser tampada. Bom? A Amanda, por exemplo, está dentro de sala de aula, né? Os nossos adolescentes hoje, e aí eu falo a partir dos 12, 13 anos mesmo, não estou nem falando ensino médio, né? Eles são bombardeados por argumentos favoráveis, né, à legalização do aborto, mesmo que de forma indireta, tá? Então, se começa dizendo da autonomia da mulher, de direitos sexuais e reprodutivos da mulher, enfim. Eu não estou indo contra a autonomia da mulher, não. O indivíduo, um dos direitos humanos é a liberdade, ok? Não é isso. E direito sexual e reprodutivo, de fato, deve haver o planejamento familiar também. Nessa linha, eu sou totalmente favorável. Agora, isso não quer dizer que eu posso, na minha liberdade, matar o outro, ok? Assassinar o outro. Aí não. Aí tem um limite, até porque o outro, ele não tem a mesma capacidade de se defender como eu tenho. Se a gente tivesse, aí sim a gente ia responder judicialmente, enfim. Mas não é o caso de um filho, de uma filha no ventre, certo? E aí, Gabriel, o que acontece? Se em sala de aula eu recebo o tempo todo esse tipo de argumento de que eu sou livre, de que eu sou autônoma, de que eu tenho e devo fazer aquilo que de fato é o melhor para mim, de que a vida no ventre, ela só é vida depois de tantos meses, ou ela só é vida depois que sai do meu ventre, enfim, todos esses argumentos que a gente conhece. E eu não tenho quem contraponha isso. E por isso eu trago o papel da igreja. Dificilmente a gente vai ganhar essa batalha. É impossível. Porque o pai e a mãe sozinho também não vão ter acesso a essa informação, a esses contrapontos, a não ser que sejam totalmente engajados, pesquisadores, busquem na internet, sigam perfis pró-vida, que a gente sabe que é uma minoria, infelizmente, né, a nível Brasil aí. Então, o caminho é a igreja, porque a igreja, ela fala com 80% da população brasileira. Se essa igreja começar a falar sobre vida, começar a falar sobre gênero, começar a falar sobre drogas, começar a falar sobre qualquer outro tipo de tema, família, nós vamos ter uma nação próspera, justa, enfim, sem assassinatos, sem violência, desde o ventre até a velhice. Mas se a igreja continuar calada, selecionando temas, né? E aqui eu não tô criticando nem julgando, tá, gente? Mas se a gente continuar no caminho que está, nós vamos perder essa batalha. Porque nas outras esferas, a gente já teve a ocupação por esses outros discursos, por essas outras narrativas, e o nosso povo já está com a sua mente contaminada, já está com a sua mente formada em outras concepções, no relativismo, no humanismo e pouquíssimo no teísmo, que é a palavra de Deus. Verdade. Muito, muito bem colocados vocês. Viviane, meu esposo e eu sempre conversamos sobre isso. E é muito interessante porque não há um contrapeso hoje das universidades, das escolas, até porque a mídia é aliado, né? A mídia que atinge aí a grande massa, a grande população, ela é favorável em grande parte, né, a todas essas bandeiras. E se a igreja realmente não se posicionar, ela vai ficando cada vez mais isolada.
E aí eu vou aproveitar então esse momento e falar um pouquinho aqui, né, de algumas igrejas aqui em Caruaru que têm feito esse trabalho. É muito legal, porque assim, há muitas denominações aqui que têm falado sobre a questão da ideologia de gênero, que têm falado sobre o lobby LGBT, porque é bem diferente, né? A gente não, nós não temos e nem estimulamos o preconceito, a gente discute ideias, né? Não estilos de vida. As pessoas têm as suas liberdades, mas como você falou, até mesmo a liberdade tem um limite, né, Viviane? E aí, no próximo sábado, dia 29, na primeira congregacional, a gente vai estar conversando sobre a questão da ideologia de gênero. Vai ser também, né, por transmissão online, devido à pandemia, mas aí a gente já aproveita para fazer o merchandising aqui. Mas é exatamente isso que vocês estão falando. Muito, muito importante. Viviane, a gente estava falando aí a questão sempre de saúde, né, das implicações. Você traz um trabalho muito importante, né, sobre essa análise de custos para o SUS. Muitas, inclusive, é uma das bandeiras, né? Isso é questão de saúde pública, é uma questão da mulher escolher, é do corpo da mulher, ela que decide, enfim, inclusive exclui, né, ou tentam excluir os homens desse debate, como se o pai também não fosse parte, como se a sociedade, né, não fosse um conjunto, nós não fôssemos juntos, né, individualmente formamos um inteiro. Então, para o Sistema Único de Saúde, ou para as questões de políticas públicas, quais as consequências do aborto? Amanda, eu venho, né, assim, da academia. Minha formação é em ciências econômicas, inicialmente, mas minha trajetória até o pós-doutorado é em ciência política, e minha paixão é a política pública, é o poder executivo, né? De fato entender, estudar e propor aquilo que realmente vai transformar para o bem e para melhor a sociedade brasileira. Então, lá atrás, há praticamente 10 anos atrás, quando eu, né, mergulhei nas políticas públicas e esse tema aborto surgiu, inclusive, de forma bem despretensiosa. Em um outro momento eu posso contar a história para vocês, mas na minha vida, né, e na minha vida profissional, esse argumento, ele mexia muito comigo, né? Então, se o aborto é questão de saúde pública, a gente tem que, então, entender a política e, de fato, qualquer gestor, né? E hoje eu sou gestora, ou pelo menos aí há quase 3 anos sou gestora federal. Qualquer gestor, ele vai, então, avaliar os impactos econômicos, sociais daquele ato. Os econômicos, porque a legislação brasileira hoje é claríssima, nós não podemos propor uma política pública sem ter a previsão de receita para custeá-la. Isso é lei, é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que todo mundo conhece, 2021, famosíssima, né? Do teto dos gastos, né? Que todo mundo fala assim. E, em termos sociais, por quê? Eu não posso propor algo que vai aprofundar o problema, que vai causar mais problema, mais desequilíbrio para a sociedade, até porque eu estou falando de recurso público em nome de uma sociedade, aí eu falo do executivo, né, particularmente, que colocou aquele gestor ali para cuidar dela. E hoje nós temos um presidente eleito pela maioria da população brasileira. Então, ele representa a visão e ele representa os anseios e deve, então, promover políticas que, né, atendam esses anseios. Bem, então, quando eu entro nessa questão, eu começo a avaliar, poxa, se a gente legaliza o aborto hoje no Brasil, certo? Se eu preciso ali enviar para o Congresso Nacional um projeto de lei para mudar ou
regulamentar de alguma forma o direito à vida em relação ao aborto. No caso, a gente precisaria até de uma proposta de emenda à Constituição, então teria que ser, inclusive, uma iniciativa do próprio Congresso. Mas, enfim, se eu tenho que embasar tecnicamente uma legalização do aborto hoje, eu preciso entender quanto custa e quais os impactos, certo? O aborto no mundo, ele não é um procedimento simples e barato, digamos assim. Mesmo em países em que a sua legalização aí tem já muitas décadas, né, como os Estados Unidos, mas que não é por lei, mas também foi uma descriminalização, digamos assim, via Suprema Corte americana, ou alguns países da Europa, como a Espanha, por exemplo, da década de 80 para cá. E a gente vê que o custo médio, né, do procedimento em si, e aí variando, inclusive, no tempo de gestação, tá? Porque o aborto é feito de 1 a 3 meses é um valor, a partir de 3 meses a 6 meses, 7 meses é outro, no final da gestação é outro, enfim. Mas pegando o custo médio aqui, tá? Sem muito, né, muito detalhamento, a gente falaria aí que hoje está na faixa de $500, 500 euros, enfim, né, variando entre países e também em relação ao tempo de gestação. Se a gente trouxer isso para o Brasil, sem conversão, tá, de moeda, vamos falar que custasse R$ 500 para a gente, certo? E trazer para um momento inicial o que as mulheres, né, e pessoas que defendem o aborto dizem que a gente teria aí na faixa de 1 milhão de abortos provocados hoje ilegais no Brasil por ano, né? A gente estaria falando de praticamente R$ 500 milhões ano para o Brasil, tá? E aí, Amanda, a título de comparação, para vocês entenderem o peso disso, né, para o orçamento público, eu trago a experiência minha enquanto gestora no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O orçamento hoje do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, exclusivo nosso, que a gente chama de resultado primário discricionário, que é aquilo que de fato pertence ao Ministério para execução das políticas públicas do Ministério, sem qualquer tipo aqui de influência, inclusive parlamentar, digamos assim, o Ministério hoje, ano, tem na faixa de R$ 200 milhões. Ou seja, o procedimento, né, abortivo, nessas condições que eu citei, que são de condições aqui fictícias e seria o mínimo, né, que a gente poderia ter em termos de custo, custaria 2,5 vezes mais o orçamento do Ministério para o ano, para todas as políticas relacionadas a mulheres, família, criança e adolescente, jovem, idoso, pessoa com deficiência, população negra, povos, comunidades tradicionais, enfim, tudo isso. E aí é bacana dizer que o Ministério da Saúde ele tem um programa, que é o programa Brasil Cegonha, que é específico para as mulheres grávidas, né, em gestação. E o Brasil Cegonha, hoje, ele, para todo o Brasil, para todas as mulheres do Brasil, ele tem um investimento aí próximo a esse investimento que seria apenas relacionado ao aborto de 1 milhão de mulheres, isso de fato se o custo for só de R$ 500 por procedimento, certo? Ou seja, eu não estou aqui, né, trazendo realmente um juízo de valor para aquela mulher que está em gravidez indesejada, não é isso. Não é desrespeito a essa mulher, não é isso, certo? Mas, enquanto gestora pública, nós precisamos pensar Brasil. A gente não pode pensar indivíduo. Nós temos que pensar a sociedade brasileira. E que Brasil, que sociedade a gente quer? Até porque a gente sabe que o aborto legalizado, ele tem uma decorrência que é geral em qualquer país que assim procede. Ele aumenta a cada
ano, certo? Então, o número de abortos, pelo menos nos primeiros aí anos, né, de legalização, aumenta. Ou seja, a gente estaria falando de um custo crescente para um número, né, pequeno de mulheres dentro do todo, né? Nós estamos falando de 217 milhões de brasileiros e mais de 50% são mulheres, ou seja, mais de 100 milhões são mulheres, certo? É muito pequeno para o valor que é, tá? Em que pese o respeito à mulher, né, e a situação dela. Mas nós temos alternativas, mas eu vou falar das alternativas só depois, né, Amanda? Vamos deixar a turma pensar aí quais são as alternativas. Muito obrigada, Viviane. E quantos custos, né? E a gente vê o quanto daria para fazer com esse valor, além de principalmente salvar vidas. Gabriel, agora, ainda falando a respeito de saúde, muito se fala sobre as consequências, né? Não só aí, como Viviane pontuou, para o Sistema Único de Saúde, mas para a saúde também da mulher que pratica. E isso são coisas que não são divulgadas, fica entre ali as falácias, né? De não expor quais são as consequências. Então, psicologicamente, emocionalmente, quais são as consequências que as mulheres que cometem essa prática sofrem, padecem no seu próprio corpo? Ótimo. As consequências do aborto, no caso psicológicas, né, eu vou começar com um texto aqui breve. Né? Então, é um estudo da Carolina do Norte, tá? Da universidade, e foi tratado pelo professor Felipe Aquino. Ele coloca bem assim: o aborto provocado aumenta os riscos de alteração no estado de ânimo, depressão e autolesão enquadrados na síndrome pós-aborto. Então, primeiramente, a gente tem que entender, né? Se eu decidir abortar, por que eu tenho tanto problema, vou ter tanta crise, né? Por exemplo, no caso do aborto provocado, mais de 70% em média tem algum tipo de depressão. Então, olha a questão. E aí, quando você vai debulhando a matéria, você vai entendendo. E a grande questão é que o aborto em si, a doutora Lenise Garcia e o professor Marlon escreveram um livro chamado Abortos Forçados, que a grande maioria dos abortos não são decididos pela mulher de fato, é por terceiros. E isso é importante. Qualquer trauma psicológico, a gente pode caminhar analisando esses pontos. Então, eu trouxe aqui do livro do professor Marlon Nerosa e da Lenise Garcia 3 questões. Né? Então, quem são esses terceiros principalmente? São ali patrão, namorado e família. E quando você analisa a legalização do aborto, esses 3 indivíduos aqui são os que mais influenciam. Por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, de forma geral, quando você tem ali a liberação do aborto, você tem o aborto forçado. Né? Só em caso aqui de estudo, teve um trabalho de 2004, onde pegou um grupo de americanos e russas. As americanas, 64% sentiram-se pressionadas a abortar. 37% das russas. Olha que situação. Quando a gente fala de aborto, ele é muito mais. Ele não é decisão só pelo que a gente está vendo, não é decisão só da mulher. Muito mais a decisão de terceiros. Ou o trabalho, ou o seu marido. Até no artigo do professor da Lenise Garcia, falam de amantes. Mas olha que situação. A gente não está valorizando a vida. E com a liberação, perdura esse problema. Um trabalho mais profundo ainda do livro do professor Felipe Aquino, ele coloca lá traumas psicológicos, né? E a ansiedade, a depressão e, por fim, a mortalidade. A gente não fala disso tanto psicológico, mas a mortalidade materna é muito ligada a isso. Né? Por exemplo, quando você legaliza o aborto, a taxa de mortalidade materna aumenta consideravelmente. É uma falácia, o professor Marlon deve ter tratado disso, mas é uma falácia, né? Eu peguei alguns dados aqui só para a gente ter uma ideia também, colaborar com o professor Marlon no trabalho dele, né? Por exemplo, aí a gente pode falar, mas são países pobres. El Salvador. Na verdade, teve inverso aqui. Vai ser inverso. O Chile, quando ele proibiu o aborto em 1989, teve uma redução de 69% de mortalidade materna. El Salvador em 65%. Aí a questão que as pessoas falam, mas são países não desenvolvidos, não são de primeiro mundo.
Quando você analisa os Estados Unidos, de 1990 a 2015, houve um aumento da mortalidade materna. Olha a diferença. Quando a gente legaliza o aborto, tem esse aumento da mortalidade materna. E um dos efeitos psicológicos é a automutilação. E a realidade disso, né? Eu conheço amigas minhas, pessoas que hoje são providas, e realizaram um aborto, e depois queriam se matar, queriam suicídio, e buscaram suicídio. Né? Algumas, graças a Deus, né, estão comigo hoje, não conseguiram, né, que se converteram e não praticaram. Mas muitas vão ali, através do suicídio, um caminho. Né? Então, a gente pode analisar com cuidado. Quando a gente fala do aborto, e até no livro, é que eu não estou com o livro aqui em mãos, né? E aí coloca que tem um sistema lá em Paris, se eu não me engano, que pede mesmo para que a gente colocar nas cartilhas. Nas cartilhas que falam que o aborto ele é bom, que o aborto é legal. Lá existe essa ideia. Coloca que existem traumas pós-aborto. E deve ser colocado isso. Né? A questão que por conveniência, para não falar a verdade, eles não colocam. E é uma questão que eu acho muito, muito complicada, né? Por exemplo, ninguém fala, por exemplo, no caso daquela menina na Argentina que faleceu. Né? Eu não vi uma repercussão no Globo, na Folha de São Paulo, eu não vi uma repercussão nacional. Foi apenas gato pingado. Terça livre, estudos nacionais. Então, assim, olha o que de fato está ocorrendo no mundo hoje. Essa inversão. Não se fala a verdade e vive com essa questão de esconder essa realidade psicológica dessa mortalidade materna que ocorre. Gabriel, aproveitando que você citou doutora Lenise, algo que ela fala e quando eu ouvi pela primeira vez ela falando, me marcou muito e explica, de fato, essa instabilidade emocional, psicológica da mulher. Querendo ou não, em algum momento, né, nesse processo aí, pós, né, aborto, pós-assassinato, cai a ficha, né? Cai a ficha de que, na verdade, quando a mulher aborta, ela não deixa de ter o filho, né? Ela já teve o filho. O que acontece é que, a partir daquele momento, o filho dela passa a estar morto por ação dela própria, certo? Então, ao invés dela ter um filho vivo, ela passa a ter um filho morto, porque o filho ela já teve. E isso é muito pesado, né? Eu nunca tive essa experiência, nem terei, né? Mas consigo me colocar no lugar dessa mulher que passou por esse sofrimento de uma gravidez indesejada, e aqui a gente sabe que não é fácil, né? São emoções também, como o Gabriel falou, é a pressão de outros atores também, não é fácil, e a gente nem quer colocar aqui como se fosse fácil, né? Muito pelo contrário, mas, né, passar por isso, em que pese ser muito difícil, a médio prazo ainda será mais fácil do que ter que lidar com o assassinato do próprio filho, porque a ficha cai. Né? Então, para aquela mulher que nos ouve, né, que nos assiste aí nesse momento, e que você teve ou, né, está passando por uma experiência como essa, a gente se solidariza com você, né, e vamos apontar aqui alternativas para que você, mesmo nesse momento de sofrimento, né, saiba que esse sofrimento de agora é superável e ele não trará sequelas, mas se a opção for o aborto, o sofrimento não será superado. E se for, mesmo assim, né, porque em pouca medida que ele é superado, ele ainda assim trará sequelas. Então, a melhor decisão é sempre o filho, é sempre a vida. Que lindo, Viviane. Excelente, belíssima mensagem. Gabriel, você trouxe muito todas essas consequências. E assim, o nosso objetivo é abraçar essa mulher que tem passado por esses momentos difíceis, essas angústias, essas dúvidas, mas que elas saibam que optar pela vida
é sempre o melhor caminho que elas poderiam encontrar. Isso fará bem para elas, isso fará bem para a criança, para o filho delas e há outras saídas, né? Que nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre isso, né, Viviane? Agora, eu ia inclusive pedir, Gabriel, mas você já fez um comentário muito bem sobre uma das ativistas feministas lá na Argentina e que foi justamente uma das primeiras vítimas da legalização do aborto na Argentina. E você pontuou muito bem, cadê essa repercussão? Parece que a verdade é subordinada a uma bandeira, então se repercute as mentiras e não se mostram os fatos que podem revelar, né, esse engodo. É triste. Viviane, você também fez uma pesquisa a respeito da fertilidade feminina, das implicações, né, da redução dessa fertilidade, do aumento descomunal do número de abortos e numa implicância aí num déficit previdenciário, né, de como a longo prazo o Brasil terá problemas com a previdência, né, caso haja uma legalização do aborto, caso esse número de aborto cresça, né, desmedidamente, e como o Gabriel também pontuou, a questão da taxa de fertilidade, né, do uso do DIU, de anticoncepcionais, são o que o professor Marlon chama de abortos ocultos, não é isso, Gabriel? Enfim, Viviane, que consequências são essas? Fala detalhadamente para o pessoal de casa entender, porque às vezes a gente fica, não, é só mesmo a relação ali da mãe, do filho, e aquilo ali se finda. Você já mostrou muito bem que não se finda ali na questão de políticas e economia, mas agora, previdência, o que é que eu posso ser atingida lá no futuro com essa legalização? Amanda, as consequências são as piores possíveis, né? Para aqueles que estão nos acompanhando, não vou retomar aqui, mas eu tenho o olhar da política pública e qual o seu impacto. A gente vive hoje no Brasil um momento que, pelo menos, né, teoricamente falando, ele é único na história de uma nação. Que momento é esse? A gente chama de bônus demográfico. É quando a gente tem um número maior de jovens adentrando o mercado de trabalho como população econômica ativa, né, e ali produzindo, né, riqueza para a nação, do que o número de pessoas idosas que recebem do Estado esse tipo de subsídio e não mais produzem riqueza, mas, entre aspas aí, né, consomem riqueza. Esse momento, ele só existe uma vez por nação, por país. E o nosso país, ele está no momento final do bônus demográfico, ou seja, muito em breve, daqui 10 anos aí, as perspectivas, 2030 aproximadamente, nós teremos a pirâmide invertida. O número de pessoas idosas, e quando a gente fala pessoas idosas acima de 60 anos, né, como hoje o Estatuto do Idoso prevê, o número de pessoas idosas será maior do que o número de jovens adentrando e produzindo riqueza no mercado de trabalho. Ok? Isso se agrava quando a gente percebe que a taxa de fecundidade no Brasil, ela vem decrescendo desde a década de 70. Certo? Então, se antes a gente tinha 4 filhos, 5 filhos por família, hoje a gente tem ali 2 ou menos filhos por família. E a perspectiva, né, aí ao longo do tempo também, é que lá nos anos de 2030, daqui menos de 10 anos, a gente tenha uma taxa de fecundidade próxima a 1, que são das nações desenvolvidas hoje e que já apresentam sérios problemas, como o Canadá, por exemplo, que hoje tem que importar mão de obra, tem que importar pessoas, tem que falar, gente, pelo amor de Deus, vem para cá, porque a gente não tem quem trabalhe nesse país. Essa é a realidade. Bem,
O que acontece? Se a gente mantém o sistema previdenciário como ele é hoje, que já é deficitário, e né, já estamos aí há um tempo buscando promover reformas, porque ele já é insustentável, e a gente mantém isso num novo contexto daqui 10 anos, simplesmente nós vamos entrar em colapso. Por quê? A quantidade de pessoas recebendo recursos do Estado será muito maior do que a quantidade de pessoas contribuindo por meio do INSS, com o FGTS, enfim, com todos os impostos para o Estado, certo? Isso vai levar o Brasil a um patamar aí que a gente, né, não quer chegar, eu pelo menos não quero chegar, de que a gente vai ter que inverter a lógica da Previdência e as pessoas vão deixar de aposentar na idade de 60, 62, 65, né, que é hoje a variação que a gente tem, para ter que aposentar com 75, 80, 85, porque vai realmente ficar insustentável. E falando isso, Amanda, eu quero falar para a mulher, certo? Por quê? Porque a mulher, ela é aquela que, de fato, ao tomar a decisão de não ter o filho, vai ser mais prejudicada por essa própria decisão dela. É a mulher que tem dupla jornada, é a mulher que precisa, de fato, por uma questão até biológica, né, e pela quantidade digamos assim, pela quantidade de trabalho que ela tem, aposentar mais rápido, e é essa mesma mulher que acha que abortar é a solução para a sua vida. Não é. A sociedade, ela só subsiste no equilíbrio. E esse equilíbrio da sociedade está relacionado diretamente à família. E a família é filhos, né? A família é o casal com filhos. Então, mulheres, né, pensem em vocês, não apenas hoje, pensem em vocês daqui 10 anos, daqui 20 anos e qual tipo de vida que vocês querem. Uma vida de qualidade realmente, que você possa desfrutar de um tempo fora do mercado de trabalho, inclusive com a sua família, né, e para você mesmo, ou um tempo em que não haverá esse momento, mas um contexto só de trabalho, porque a gente não vai conseguir sustentar a pessoa idosa aposentada no nosso país. Nossa, que lástima, né? Uma verdadeira aula. Viviane, você e Gabriel têm nos dado hoje a oportunidade de aprendermos muito. Gabriel falou aí que está com um probleminha com relação ao carregamento do celular. Será que ainda consegue falar, Gabriel? Porque aí você nos diria, né, quais são os caminhos. Será que Gabriel vai conseguir falar? Vamos lá. Então, Viviane, enquanto Gabriel aí tenta resolver o problema, conta pra gente. O Ministério, você já falou aí um pouquinho, né, dos milhões que são destinados aí para o programa Brasil Cegonha. Você falou aí também dos valores da pasta, né, destinados para a infância, para a juventude, para a pessoa idosa, para a família, enfim. Especificamente no cuidado com a mulher, com a gestação, com as crianças, né, que estão aí vulneráveis a esse tipo de prática, que é o aborto. E mais para as mulheres que optaram por não abortar, mas que também não têm aí possibilidades, ou mesmo que não querem, quais são os caminhos? Como é que é dada a proteção a essa criança? Então, fala um pouquinho para a gente da atuação do Ministério diante aí para evitar essas consequências do aborto. Amanda, eu começo esclarecendo aqui, né, o que é o Ministério e qual a sua missão institucional. Isso é muito importante, né? Até mesmo para aquele que nos assiste entender que a Viviane Provida, ela tem competências ali dentro que
estão mais ou menos associadas à minha posição pessoal. E dentro do ministério, nenhum que está ali está para defender posições pessoais, mas institucionais. Então, o que é o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos hoje? É um ministério que tem, tá, por meio do decreto 10.134, a competência de zelar, promover, proteger os direitos humanos. E quando a gente fala isso, né, a gente está falando, dentre esses direitos, está o direito à vida, certo? E como a gente tem a competência de zelar pelo direito à vida, proteger a vida, promover a vida, nós estamos também falando que esse tipo, né, de atuação, ele está diretamente associado e respeita a legislação maior, que é a nossa Constituição Federal, que vai, né, proteger essa vida desde a concepção, certo? Então, não é uma posição pessoal, é uma posição institucional. Bem, como que o Ministério atua nesse sentido, né? Para além das parcerias, para além da articulação com o Ministério da Saúde, né, que é o principal aí promotor da vida, do planejamento familiar, enfim, né, quem de fato atua diretamente com políticas públicas nesse sentido, o Ministério também tem, por meio da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres e da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, trabalhado ações específicas para esse público. Começa, então, falando da Secretaria de Política para as Mulheres. Nós temos ali, hoje, um projeto muito bacana, muito, assim, promissor, né, que tem ganhado aí espaço a nível nacional, que é o projeto Mães Unidas. O que é o Mães Unidas? É, na verdade, uma política de atendimento para a mulher que está em gravidez desejada e indesejada e que, de fato, precisa de acompanhamento, de atendimento e de apoio, seja ele psicológico, seja ele material. Eu preciso, de fato, de recurso para conseguir comprar a minha fralda, fazer o enxoval do bebê, enfim. É um projeto que trabalha, e aí né, vem o diferencial, ele trabalha com mulheres voluntárias que prestam esse suporte. E aí a gente fala de profissionais da área de saúde, profissionais da área de psicologia, ou mães mesmo, né, que querem ali apoiar com a sua amizade, apoiar com conselhos aquela mulher que está em gravidez, certo? Para que ela, de fato, tenha uma gravidez saudável e chegue ao final daquele processo feliz, né? Entendendo, né, a beleza e a riqueza e o amor ali que virá com o nascimento do seu filho e da sua filha, certo? Então, de fato, é possível a gente ter um momento, né, um processo de gravidez que cuide da mulher, que atenda essa mulher que pode estar, inclusive, né, com dificuldades de levar adiante aí esse momento da sua vida, que é, né, a gestação do seu filho ou da sua filha. Do lado da criança e do adolescente, nós trabalhamos muito no enfrentamento à violência contra a criança desde o ventre. E a gente sabe que a violência, ela não é apenas física, mas pode ser uma violência psicológica, uma violência, inclusive, interna de foro íntimo, que é a rejeição da própria criança. E isso acontece muito, né? Às vezes, a mulher naquela situação de gravidez indesejada ou porque, na verdade, tinha uma expectativa de ter uma menina e veio um menino, por exemplo, ao contrário, ela acaba nutrindo ali um sentimento, né, de descontentamento, digamos assim, de insatisfação, e isso também é um tipo de violência contra o seu filho, contra a sua filha, ali naquele momento inicial de vida. Então, a gente trabalha muito com
essa conscientização e com esse atendimento, né, em parceria lá com o projeto Mães Unidas, para que de fato a gestação ela seja uma gestação saudável, uma gestação que realmente, né, traga, né, a vida aí uma criança amada, uma criança sadia, seja física ou emocionalmente, porque a mãe está cuidando dela desde o início. Tem muito mais coisa, Amanda, mas aí a turma pode entrar lá no site do Ministério, que é www.mdh.gov.br, conhecer todas as políticas, acompanhar e usufruir também dessas políticas, porque todas elas são aí para o cidadão, para você que está com a gente assistindo. Que bom, já ia justamente perguntar. Caso alguém queira participar como voluntário, né, queira contribuir com essa ação, ou mesmo alguém que esteja precisando desse apoio, precisando desse acolhimento, né, o Ministério disponibiliza algum canal, algum contato, inclusive para que essas pessoas alcancem? Sim, eu vou deixar esse endereço, o mdh.gov.br, lá dentro. Quando você desce a barrinha, né, da página, você vai ver que a gente tem algumas abas específicas. Dentre elas, a gente tem uma aba que chama Quem é Quem, tá? E nesse Quem é Quem, procure o contato lá da diretoria de maternidade e de dignidade da mulher e da pessoa humana, né? Que aí vai abarcar também o bebê, né? O filho, a filha no ventre, tá? Lá você vai encontrar endereço de e-mail, número de telefone, para que você entenda mais sobre essas políticas. Elas estão no site também, mas para facilitar, segue esse caminho, veja lá quem que responde, quem é o responsável por essas ações, e se você quiser saber mais, mande um e-mail, entre em contato por telefone, que a equipe vai estar à disposição para atender a todos. A gente vai colocar na descrição do vídeo, que as pessoas passarão a ter acesso. Inclusive, nós estamos no maio, né, laranja aí de combate à exploração infantil e tudo mais. Você gostaria de comentar um pouco sobre isso? Afinal de contas, é uma vida que precisa ser cuidada, valorizada, amada. Sem dúvida. Lançamos agora, no último dia 17, inclusive com a presença do senhor presidente Jair Bolsonaro, um programa inédito, nunca existente no país, que é o Programa Nacional de Enfrentamento à Violência contra criança e adolescente, e muito importante, a violência em todas as suas formas de expressão, inclusive a violência institucional, a violência intelectual dentro de sala de aula, quando a gente tem ali algum tipo de doutrinação política e ideológica por parte, né, de um professor mais ativista, né, mais aguerrido ali em termos das suas ideias partidárias, inclusive, naquele ambiente que é um ambiente que deve haver o respeito à pluralidade de ideias, e isso está na nossa Constituição, artigo 226, 227, ou seja, todo o capítulo que trata da política de educação. Então, o que a gente tem? Né? No Maio Laranja, a gente chama a atenção do Brasil para todas as formas de violência contra a criança. Eu citei, né, pelo tema aqui da nossa live, a violência intrauterina, né, que pode acontecer por uma rejeição, mas a gente tem hoje formas gravíssimas e crescentes de violência, sobretudo a violência física e a violência sexual. Então, as nossas crianças, nesse momento de pandemia, infelizmente, os números aumentaram, elas estão, sim, sendo mais violentadas, elas estão, sim, sofrendo mais abuso sexual, sofrendo mais tentativas e também atos de estupro. Por quê? Porque estão nos ambientes onde os violadores estão também, infelizmente. E aí a gente aproveita, né, Amanda, para pedir a todos que estão conosco
que não se calem, vendo, ou nem mesmo vendo, ouvindo falar, ou tendo algum indício de uma violência contra a criança e adolescente, denuncie. Nós temos o Disque 100, que é gratuito, para que a pessoa anonimamente faça denúncia. Se ela não se sentir à vontade, se ela não quiser, ela pode também procurar uma delegacia de polícia, fazer ali um boletim de ocorrência ou informar, né, a polícia militar da sua cidade, enfim. O importante é não se calar, é a gente realmente combater, né, a violação. Por quê? Porque o violentado hoje, os estudos científicos vão mostrar, é o violador de amanhã. Se a gente não cortar na raiz a violência, e aí, claro, por ações punitivas, de responsabilização, educativas também, de conscientização, a gente não vai cortar violações de direitos humanos. Elas vão ser cada vez maiores, porque é retroalimentada. O violentado, a chance dele é altíssima de se tornar um violador, certo? E aí a gente fica naquele círculo vicioso aqui e a gente não consegue reduzir no Brasil esse tipo de violência e qualquer outra violência, não só contra a criança e adolescente, mas contra a mulher, contra o idoso, enfim, contra o ser humano, né? E aí independente da sua especificidade enquanto pessoa. Diane, uma verdadeira aula que estamos tendo nesse momento. Então, assim, nós já estamos nos dirigindo para os momentos finais, estamos aqui há um bom tempo, foi bom porque a gente aprendeu muita coisa, né? Eu quero, desde já, também agradecer ao Gabriel, que eu acho que não conseguiu retornar, mas que explanou muito bem, que faz esse trabalho de vanguarda, né? Tá ali na frente, assim como você também, que está à frente aí cuidando das políticas públicas também do nosso país. E é cada um, né, trabalhando como pode, né, um festival como esse que acontece para a gente debater, discutir, conscientizar a população. Logo mais, né, sábado, 16 horas, a partir das 16 horas, lá no canal do YouTube também, o Momento da Arte, né? Eu acredito, assim como o filósofo holandês Huckmacher, ele diz que a arte é a maneira que o homem produz beleza. E é com a beleza, né, da produção da beleza, que também queremos valorizar e louvar a beleza da vida. Então, todo mundo vai estar convidado a participar desse festival às 16 horas do dia 22. Agora do dia 22. Mas, para finalizar, Viviane, a gente conversou tanto, falou tanto, daqui a pouco a gente fala, né, quais são as soluções, né, qual caminho as mulheres podem optar, qual o melhor direcionamento para que ela não sofra essas consequências, ela não padeça desse trauma. Né? Essas mulheres precisam ser acolhidas para superar seus traumas, mas esses traumas também podem ser evitados. Quais os caminhos, quais as saídas para o aborto? Amanda, a primeira saída, né, é essa mulher, né, e por maior que seja o sofrimento, por maior que seja a pressão social, aí englobando a pressão familiar, né, também, que ela procure ajuda, que ela procure um psicólogo de confiança, que ela procure um amigo de confiança, que ela procure uma instituição que presta esse tipo de atendimento, né? Que alguém indicou ou que ela viu na internet e vê que é séria, para que ela possa conversar e ela possa dizer: olha, eu não consigo sozinha. Eu não aceito essa gravidez, eu não vou conseguir ter esse filho, mas eu sei, né, que isso tem consequência, isso vai prejudicar minha vida em algum momento, mas mesmo assim eu preciso desse apoio, eu preciso que alguém me dê a mão. E ela dê esse passo, por ela. E aí eu tô falando mesmo para você, mulher, é por você que você vai tomar essa decisão.
certo? E dê esse passo. E aí, Amanda, se vocês conseguirem colocar, né, ao editar esse vídeo, alguns, né, sites, indicação da Rede Nacional em Defesa da Vida e da Família, ali do Facebook, do Instagram, que vai ter pessoas ali para apoiar, enfim, de outros grupos, né, pró-vida, que vão conseguir acolher essa mulher, mesmo que à distância, para que ela, de fato, vença esse momento delicado, esse momento de desgosto, de ansiedade. Eu agradeço muito e eu tenho certeza que a gente vai ter bom resultado com isso. E aí a segunda saída. Viviane, nem com ajuda. Eu realmente não quero. E aí você pode ter a justificativa, né? Isso é muito particular, nós respeitamos você enquanto mulher, enquanto ser humano mesmo. Mas mesmo assim, eu quero te dar aí a sugestão, né? Ao invés de você deixar, né, de ter o seu filho vivo, tenha o seu filho vivo e disponibilize o seu filho para adoção, mesmo que isso doa também. Por quê? Porque em algum momento você vai querer sim saber do seu filho. Em algum momento você vai querer sim estar com seu filho. E aí ele vai estar vivo, para que você tenha esse prazer, para que você possa realmente conviver com ele, mesmo que seja menos, mesmo que seja à distância. Ao invés de você ter ali a dor de não tê-lo mais, porque tomou a decisão errada naquele momento em que mesmo que todo o contexto, toda a justificativa levasse a você crer que ela fosse certa, ela foi errada. Então, procure ajuda. E se mesmo assim não der, ou você não conseguir, mantenha a gravidez, mesmo com toda a dificuldade. E deixe seu filho viver, deixe sua filha viver. Vai valer a pena, vai valer a pena. Viu? Eu posso dizer para você, e isso eu digo porque tenho visto de mães que tomaram essas decisões, que vale a pena, e hoje elas são felizes, porque conseguiram passar pelos 9 meses, mesmo com toda a dor, e hoje tem 30, 60, 90 anos desfrutando da vida, né, mesmo que com alguma distância. Maravilha. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, e eu tive uma gestação bem de risco, né? Eu precisei me afastar de todas as minhas atividades e passei meses, né, deitada apenas para manter essa gravidez. Inclusive, a minha placenta envelheceu antes, precisei retirá-lo ainda às 36 semanas. Mas quando eu peguei no colo e amamentei, eu não consigo descrever em palavras essa sensação, essa emoção. E eu disse, meu Deus, por que eu não fui mãe antes? Que sensação maravilhosa, isso é incrível. Não é nada que eu não consigo comparar nenhuma outra situação que eu tenha vivenciado na minha vida. E aí eu tive mais uma vez, né, minha filhinha pequena, hoje com 6 anos, e eu tenho ainda uma outra que é minha filha do coração, enfim. Eu digo sempre, eu não seria feliz se não fossem meus filhos. Meus 3 amores, minha vida, e eu jamais penso em nenhum momento, sob nenhuma hipótese, ser realizada sem estar ao lado deles. Viviane, com relação às instituições, nós já temos feito essa divulgação. Logo mais, né, no dia 22, agora às 16 horas, vai estar lá na descrição todas as instituições que nós conseguimos ali levantar no Brasil inteiro, em vários estados do Brasil, diversas casas, que muitas delas, inclusive, têm abrigo para essas mulheres. Vou aproveitar para colocar também na descrição do nosso vídeo. No nosso festival vai passar, né, durante o momento das apresentações, essas instituições para que essas mulheres possam buscar.
ajuda, auxílio, e além delas também, as pessoas que queiram contribuir, colaborar, porque essas instituições sobrevivem de contribuições, de auxílio, de ajuda. Então, quem está nos assistindo, que quer colaborar, acha que pode, gente, às vezes a gente acha que é pequena a nossa colaboração, mas é um pouquinho de cada um que forma uma grande quantidade, né? Então, se você pode ajudar com uma fralda descartável, com uma alimentação, né? Aqui em Caruaru, nós temos um grupo que há a adoção de algumas crianças, mesmo sem trazê-las para casa, né? Você adota elas ainda no abrigo, você ajuda a manter essa criança, e inclusive afetivamente, né? Emocionalmente, que é muito importante. Então, na descrição de todos os vídeos que nós estamos postando, né, das nossas lives, às 16 horas do dia 22 também, com o pessoal que vai fazer o nosso festival, nossos artistas aqui, muita cultura, cordel, a gente vai se emocionar, forrozinho, né? O forró que é um ritmo delicioso, que representa o nosso país. A gente vai ter o Nildo Almeida, que foi um companheiro ali do Rei do Baião, né? O Luiz Gonzaga, que o Nildo vai contar para a gente um pouquinho das histórias, vai falar da alegria de viver, ele com 93 anos, né? Vai falar da importância da vida, vai cantar também para a gente vai ter também o pastor Carlos Firmino, que vai trazer uma mensagem linda, né, para a gente, outras pessoas que estarão conosco, vai ser maravilhoso, então eu quero convidar todo mundo a participar, a compartilhar essa live, né, esse momento, essa conversa de muito aprendizado, agradecer ao Gabriel, agradecer a você, Viviane, pela disponibilidade, pelo carinho, pelas informações. Nossa, nós estamos fartos agora de informações e vamos reproduzir essas informações para que as pessoas possam ajudar essas instituições e ajudar essas mulheres que precisam, sim, ser abraçadas, ser acolhidas e receber força para que elas possam ter o filho delas, né? E aí elas escolherem, né, o caminho que elas quiserem, né, seguir, porque elas são livres para escolhas, mas nós não somos livres para escolher sobre quem vive e quem morre. Né, Amanda, então, quero deixar mais uma dica para quem está com a gente. Existe um website que é um repositório de conhecimento de diversos temas, com artigos científicos, artigos opinativos, enfim, para que quem nos assiste possa ter acesso, inclusive sobre aborto, onde ali eu tenho diversos textos também disponíveis para aquele que quer entender um pouquinho e é a primeira vez que vai conhecer o tema, para aquele que já conhece muito e precisa, assim, de algo mais robusto mesmo, né, em termos de discussão teórica, científica. E eu quero deixar para vocês. Então, quem está nos assistindo, anota aí. É Rede Lectus, lectus.org.br. Se você digitar .com vai aparecer, se você digitar .com.br também, porque tudo leva ao mesmo lugar, mas é redelectus.org.br. E lá você vai conhecer, tá? O que está por trás aí para o cristão, entendendo a palavra de Deus como a fonte primeira de conhecimento para todas as coisas, certo? E os argumentos para você defender a vida, para você defender a família e tantos outros temas aí que estão o tempo todo sendo discutidos em sala de aula, na rua, no local social ali que a gente tem, pela mídia, enfim. Você vai encontrar lá, certo? Então, que Deus abençoe vocês. Obrigada pelo convite, Amanda. Parabéns pela iniciativa, para você e toda a organização do segundo Festival Provida aí de Caruaru. E contem comigo sempre, viu? Somos mais fortes juntos e eu estou junto com vocês. Um abraço. Outro, maravilha. Até mais, Viviane. Tchau, pessoal. E não esqueçam do festival às 16 horas.